Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 da manhã desta quinta-feira, hoje 3 de dezembro de 2015, 20 graus de a temperatura. Na manhã de hoje, tempo meio nubladão, a previsão de uma garoa, a previsão de chuva para o período, mas enfim, estamos aí ainda bem com o tempo bom na manhã de hoje. Previsão, daqui a pouco a gente já começa a ver a previsão do final de semana, né? Afinal de contas, hoje é quinta-feira, vamos conferir aí se a previsão do tempo, o que indica a previsão para este final de semana, que é o primeiro final de semana de dezembro. Aos poucos começa a ganhar forma as campanhas de Natal, as campanhas de final de ano, no comércio, nas redes sociais, acima de tudo, também nos veículos de comunicação. Pois bem, o bairro Teutônia está lançando aí uma proposta da criação da Associação dos Moradores. A proposta está sendo encaminhada e encabeçada pelo André Eckel, que é o candidato a presidente dessa associação, também a Nair Leonhardt, que é a vice-presidente, e também o Alessandro da Silva, que é o secretário. Eles estão aqui conosco na manhã de hoje, só cumprimentando já a Nair, dizendo que ela fez uma cirurgia na garganta, né, Nair? Não vai poder se pronunciar, mas está aqui conosco, vai ser registrado em foto daqui a pouquinho também. Seja bem-vinda. André, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Oi, bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, satisfação estar aí com vocês no programa da manhã. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Bom dia. Muito bem, André. Falando em associação, a gente se fala em participação das pessoas, né? Que é fundamental, né? Estamos aí precisando de participação nos entes políticos, nas associações, nas cooperativas, essa participação. Quero que tu fale um pouco pra gente justamente do que motivou vocês a buscar essa associação no bairro Teutônia. Bem, a ideia principal, assim, parte justamente de que o povo ele precisa de um mediador das situações, problemas, né? Nós representamos a Chapa 1, que ainda está sendo formada, de uma equipe com suporte jurídico, inicialmente realizando visitas em residências, escolas, empresas e lojas do bairro Teutônia. O nosso objetivo é iniciar os trabalhos com uma chapa formada e aprovada com um voto popular e reunião específica com local e horário a serem divulgados no primeiro trimestre. O objetivo central, nós vimos por parte o fortalecimento da unidade. O que significa isso? O aumento da população de Teutônia e com o surgimento de novos loteamentos demonstra a necessidade de implementar um trabalho com visão em prol de toda a comunidade local. Como está sendo como a comunidade está recebendo isso? Vocês podem participar aqui também, o Alexandre e o André. Como está sendo essa caminhada, André? Tu acabaste de citar que estão visitando escolas, isso, visitando residências, empresas. A gente sabe da importância do bairro Teutônia. Como tem sido essa caminhada? Como tem sido a recepção dessa ideia da população? Esse feedback é muito importante, porque a gente percebe como somos recebidos, né, nessa visita. Então eles nos veem nessa questão como mediador de situações, problemas. Identificando uma situação, verifica-se como solucionar, a quem compete de fato resolver o problema. O conselho vai acompanhar todos os trâmites até a conclusão do problema. Então, nesse quesito, o povo está se sentindo acolhido, né? Porque a gente nota que muitas vezes surgem problemas, e até por uma questão cultural, histórica, né, acabam no esquecimento. O acesso à informação nem sempre ele é efetivo e transparente, né? Então o povo sente essa carência de muitas vezes ter um esclarecimento, né, ou do que vai acontecer, se existem garantias ou não numa solução de um problema identificado, né? Hoje não existe associação no bairro Teutônia, André, vai ser instituída por você. Né? Até onde a gente tem conhecimento, justamente porque a gente tem esse assessoramento jurídico, não existe, né? Nós temos conhecimento de bairros aí, que nem das proximidades da escola Guilherme Sommer, né? Que teriam duas associações, só que legalmente falando, existe isto com o CNPJ, de fato, né? Estão sendo feitas atas ou não. Ali a gente não teve um acesso muito transparente ainda, né? Bairro Alice Gucci, mesma situação. Bom, vocês estão trabalhando aí no bairro Teutônia, obviamente a associação de lá, o Alessandro pode participar aqui se ele quiser também. Fala dessa parte estrutural, vocês estão organizando, vocês três estão encabeçando ou tem mais gente envolvida, Alexandre, André? É que na verdade a ideia surgiu de uma... Eu sou estilista, sou modelista e eu dou curso particular. Então, através desse curso também veio muitas pessoas procurar se esse curso seria gratuito ou não, perfeito, como acontece, eu sou de Santa Catarina, né? E lá é muito comum isso. Então, eu passei essa ideia para o André e para a Anaí, são as pessoas que eu mais tenho amizade aqui,
E o André, como já estava participando dessa eleição para o Conselho Tutelar, foi eleito, inclusive, né? Sim, e daí ele gostou da ideia, a Nair também, e foi jogado, como acontece com a jogada no ar. E por incrível que pareça, foi um assédio, foi um retorno assim, muito grande, que nós não estávamos esperando isso. Eu daí comecei a conversar com eles, a experiência que eu tive, como eu já fui presidente 5 vezes do meu bairro, de onde eu morava, e eles começaram a ver a necessidade aqui do bairro, a Teutônia, né? Que uma seria, eu acho que esses cursos gratuitos, eu acho que tem pouca área para as crianças, final de semana, que tem que se deslocar até o centro administrativo. E tem muitas coisas assim que, como eu digo para o André, que uma coisa é chegar como cidadão perante o prefeito, e outra coisa é um presidente de uma associação representando um bairro chegar para falar com o prefeito. Eu acho que é muito diferente isso. A representatividade é muito maior, né? É muito maior. E essa associação, ela não está envolvendo política, ela não está envolvendo nada. E ela, claro, primeiro tem que passar a nível municipal, depois estadual, para depois federal. E toda essa verba que vem não é uma verba que pode ser usada de qualquer jeito. Também é através de votação, através de acordo com a comunidade. Sabe que a Teutônia tem essa peculiaridade, né, de se juntarem à associação. Nós temos a Associação da Água, temos os sindicatos, temos as cooperativas, tudo funciona dessa forma, né, André? Por isso, penso eu que foi essa intenção também de criar essa associação do bairro Teutônia, né? O bairro Teutônia sempre foi conhecido aqui, não é nenhum tipo de discriminação falar que o bairro Teutônia sempre foi um bairro muito mais de moradia, né? Temos grandes empresas no bairro Teutônia, mas temos também um bloco residencial muito grande, diferente de Languiru, Canabarro é extremamente industrial, Languiru comercial, e o bairro Teutônia sempre foi um bairro mais tranquilo, mais ordeiro. Eu particularmente sempre gostei muito de morar lá, enfim, mas também tem que ter sua representatividade, né, André? Eu acho que esse é um dos motivos da criação também. Exato. E a representatividade, ela vem justamente a somar. Eu digo assim sempre, né? Todos têm direito de opinar, de criticar, elogiar. Então, eu acho que a associação ela está preparada para todas as situações, né, que vierem a acontecer, né. O que a gente quer defender de fato é o direito à informação, né. Muitas vezes o que acontece, né? Vamos supor que existe um esclarecimento não sanado, não resolvido. E aí eles dizem assim, acessa o portal da transparência que está tudo lá. Mas o que o povo carece atualmente, no meu ponto de vista e no ponto de vista de todas as pessoas que a gente visita, né? É o acesso à informação pessoal, né? Então aqui, dizendo o que a gente percebe visitando as residências, eu não consigo conversar com o prefeito. Onde está o prefeito, né? Então normalmente isso empurra para algum secretário, né? De setorial lá dentro da unidade, né? Então eles pedem que a gente tente mudar esse conceito de acesso, né? E onde entre os vereadores? Onde estão os vereadores? Porque lá no bairro Teutônia temos um vereador representante do bairro, 2 inclusive, né, que foram eleitos com uma votação considerável no bairro Teutônia também. Me corrija se eu estiver errado, mas é o vereador André e também o vereador Marcelo Brentano, né, que tiveram com o bairro Teutônia como seu grande representação. O que eu acho assim, o povo, vamos dizer assim, no modo geral de falar, ele fica num jogo de impura, né? E essas são as consequências, né? O último exemplo prático assim que a gente teve contato ontem, e foi muito levantado esse assunto, e é um assunto da semana já, foi o reajuste da passagem, né? Claro que daí, o que acontece? A administração diz que legalmente está ok, mas existe a falta, eu acho que existe a falta de bom senso, né? Que em menos de 12 meses, somar 70 centavos uma passagem, né? Então, assim, o povo sempre acaba pagando esse preço, leva essa carga, né? Sem um esclarecimento, nem sem ter direito de opinar, mesmo numa sessão da Câmara de Vereadores, o que dificulta, né? Aonde está, de fato, essa real democracia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz essas visitas às residências, às escolas, a gente já tem agravantes, né, apontados, né, que a gente vai considerar já na primeira reunião. Né? Agora, falando essa questão da tarifa de ônibus, é um problema municipal, né? Isso. Penso eu que vocês estão criando uma associação para representar o bairro Teutônia, né? Não há, até porque não haveria viabilidade de criar uma associação para representar todos os bairros da nossa cidade.
Falando especificamente em bairro Teutônia, essa representatividade é que vocês querem levar também para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, falando do bairro Teutônia, André? Isso. Aí vamos supor assim, vamos focar então para o bairro, né? Porque a questão de passagem, como que nem você falou, é uma questão do município em si, municipal. Os agravantes que a gente está levantando para o bairro Teutônia, né? A princípio todos podem pensar, poxa, mas o bairro Teutônia não é um bairro menor, mas não quer dizer que não tem problemas, né? Então a gente tem agravantes que vão afetar não só o bairro Teutônia como o município, né? A educação para 2016, a gente nota assim que as prioridades essenciais para uma qualidade de vida, né? Começa justamente na questão da falta de vagas na escola de educação infantil, né? E também na escola particular. Não existe vaga suficiente, né? Como é que eles vão resolver essa questão, sabendo que o Estado está repassando toda essa responsabilidade a partir de 2016 para o município, né? Outro agravante que eles nos passam é a questão da saúde, a gestão, o repasse de recursos, né? A falta de medicamentos em determinados períodos, né? Por que isso acontece, né? No nosso posto de saúde isso acontece, eu não tenho conhecimento dos demais. São identificadas insatisfações frente ao sistema atual, onde o paciente tem que agendar hoje uma consulta para outra semana, né? O agravante da saúde do Hospital Ouro Branco, porque aí vamos entrar numa questão geral, mas que nosso bairro também depende do Hospital Ouro Branco, né? Existe uma questão ali muito grave, porque assim, o hospital assume um papel fundamental, importância, né? Porque ele abraça uma causa de, no mínimo, assim, de extrema coragem, né? Ele oferece atendimento não só para Teutônia, como para também municípios como Poço das Antas, Westfália, né? Paverama. E aí quando a gente começa a tratar da satisfação, surge o problema, né? É uma insatisfação que acontece, né? Mesmo com convênios, né? O hospital ele está operando em nível de alerta máximo, né? Então isso é um problema que a gente nota e esse retorno, essa estatística, a gente coleta com o povo. A gente não se dirigiu à direção do hospital para levantar esses dados, né? Esses dados estão aí frente à opinião de cada pessoa que a gente tem contato do bairro Teutônia. Muito bem. Qual é que é o trâmite agora, André, para realizar, para que seja homologado, para que vocês sejam reconhecidos como associação, para que haja aí a primeira eleição, né, a disponibilidade de outra pessoa entrar com outra chapa também? Qual é que é o trâmite que vai ser, qual é o passo a passo a partir de agora para que essa associação possa vir a ser confirmada e aceita pela comunidade, André? São agora passos que a gente tem como primeiro objetivo é que esta associação então já comece os trabalhos no primeiro trimestre de 2016. Com este acompanhamento jurídico, nós vamos fazer todo um cronograma onde a gente vai colocar um período disponível para que as outras pessoas, se for de interesse, vão criar uma chapa 2. Nós estamos então criando a chapa 1, né? Então todo esse processo até a votação popular frente a uma reunião que vai ser realizada em Teutônia, né? O local provavelmente vai ser no Campo do Gaúcho, né? Então ali vai ser feito o voto popular. Então se tivermos uma chapa 2, é feita a votação democrática, aberta, né? Em que as pessoas vão poder então fazer todos e tirar as suas dúvidas também, né? Eu queria só complementar uma preocupação levantada pela nossa chapa, né? É sobre o prédio do Hospital de Teutônia. O prédio do aquele Teutônia prédio Norte, antigo. Né? Todas as visitas que a gente faz, eles nos perguntam o que vai acontecer com aquele prédio, né? Porque já faz quase 1 ano e meio que ele foi, que a prefeitura se apossou dele, né? O que eu posso dizer assim? Eu vou dizer o que o povo do bairro Teutônia nos passa, né? Eles sentem uma falta de sensibilidade, né? E de respeito com a história do município, né? Como um todo. Não é uma crítica direta à administração, justamente porque a gente não vê questão partidária aqui, é uma questão de gestão, né? Caso as autoridades tenham novidades ou convicções diferentes, esse é um momento de refletir e expor o que podemos fazer para não cair no esquecimento, como é de costume, né? Infelizmente, né? Aquele prédio, então, até onde a gente vê, a gente tem informações de um momento que dizem que vão derrubar ele, no outro que vão restaurar. São as mesmas informações que chegam para nós, diga-se de passagem, né? Ninguém sabe o que fazer ainda. Tomaram posse do prédio sem ter um plano exato de o que fazer com o prédio, né? Parece que não tem plano B nem plano C, não tem plano nenhum, diga-se de passagem. Exato. Bom, André, aqui da nossa parte, a Rádio Tirol FM abre espaço aí para que vocês possam expor suas ideias para as próximas datas, para o trâmite agora regular que vai acontecer, né?
para que a associação de fato seja aí reconhecida pelo bairro Teutônia e também pelas nossas entidades. Então, desejar sucesso a vocês, agradecer mais uma vez a Nair Lenhardt, né? A Nair não falou hoje porque está com probleminha de garganta, está se recuperando. Boa recuperação para você, Nair. O secretário da chapa, Alexandre da Silva, também esteve conosco, e o presidente, candidato a presidente, também é conselheiro tutelar. Diga de passagem, André, parabéns pela sua eleição junto ao Conselho Tutelar, desejar aí um bom mandato, e conte conosco aqui a hora que tiver as informações, como vai funcionar esses trâmites, que a Rádio Tirol FM possa também estar divulgando, para que de fato isso possa se tornar uma realidade. Eu sempre bato aqui nessa tecla da participação, né? Não tem outra forma de a gente mudar o nosso país, nosso Rio Grande do Sul, nosso município, se não participar. Tá certo, André? Ok, eu agradeço muito a vocês da Rádio Tirol, que na verdade é a primeira emissora a abrir espaço para tratar sobre esse assunto, né? Então, no início pode até parecer algo um tanto sonhador, utópico, né? Mas que com o tempo será perceptível em prol da comunidade local. E somos movidos por esses sonhos, né? Exatamente. A gente parar de sonhar, vamos ensacar a viola, vamos embora. Exatamente. Né? Então, o momento assim carece desses incentivos, dessa situação proativa, né? Frente a uma realidade de política que lamentavelmente está de cada dia pior, né? Onde fica aquela questão, em quem confiar. Então nós precisamos juntar forças, né? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, sucesso no pleito de vocês, Alexandre, Nair e também o André. Ok. Grande abraço, uma boa quinta-feira, 8 horas e 22 minutos, de 20 graus 2 décimos da temperatura. Vamos ao intervalo, na sequência as informações finais do primeiro jornal de hoje.